Olá, meu nome é Regis e hoje é 13 de maio de 2025 e eu vou gravar então, quando tenho esse meu adereço aqui, é porque será gravação da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, que é sempre importante ressalvar. Não tem igreja, não tem nenhum templo, né? Tem igreja no sentido mais abstrato possível. Ah, e o Jesus aqui, a concepção pragmática de Jesus é a concepção pragmática de que Jesus é uma idealização, a figura de um Deus que se fez homem. Então, na tradição cristã tradicional, é meio sofisticada essa concepção, então é uma das três pessoas do mesmo Deus único, né? O que a Igreja da Concepção Pragmática, Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, inclusive, aproveita essa sofisticação metafísica para considerar que talvez todas as consciências, humanas ou não humanas, são pessoas ou são manifestações da mesma substância, da mesma divindade. Enfim, somos todos diferentes perspectivas daquilo que é ser uma consciência, né? Consciência que é entendido como capaz de, por exemplo, ter a experiência, sentir, o tato, visão, emoções, né? Isso então seria ser uma consciência, consciente de si mesmo, de suas próprias experiências, né? O que não se confunde com um processamento computacional, né? Inclusive não implica em liberdade, implica em ter sensações, em ter experiências, mesmo que a gente seja passivo nelas, ou seja, um mundo totalmente causal. É como se nós fôssemos personagens de um filme que já está pronto. Mesmo nessa hipótese, a consciência é uma coisa muito peculiar que, a rigor, não se confunde com, talvez, as suas causas materiais. Então, isso que vocês estão vendo pode ser entendido como um fenômeno puramente causal. Então, a minha biologia, as minhas experiências. Então, a minha biologia básica, afetada pelas minhas experiências, gerou certas características. Então, eu tenho uma certa massa, eu tenho uma certa quantidade de calorias, de proteínas, de oxigênio, tenho uma certa capacidade de trocar gases com a atmosfera, etc, etc, e tenho uma certos impulsos que podem ser mais ou menos satisfeitos se eu encontro comida, água, interação social, etc, etc. E pode ser que tudo isso seja determinado, né? Isso é uma coisa inegável. A gente não tem certeza se é tudo determinado dessa maneira, mas pode ser que seja. Mesmo na hipótese que seja tudo determinado, a consciência é um bicho diferente. É uma coisa distinta, talvez não independente, ou seja, a consciência ou a alma não é independente do corpo, mas ela pode não ser independente do corpo, a princípio não é para ser independente do corpo. Pode ser que, se o corpo nem precisa morrer, mas só, por exemplo, se eu tomo uma quantidade muito alta de
alguma substância entorpecente, eu vou perder a consciência. O meu corpo não terá, digamos assim, na terminologia aristotélica, não terá harmonia suficiente para gerar a minha mente, ou não perfeitamente. Então eu vou ficar meio confuso, eu vou ficar, digamos assim, desinibido, ou vou ficar sonolento, e mais um pouco eu vou ficar inconsciente. Inconsciente talvez com sonhos, ou inconsciente sem nem sonhos, né? Mas e a consciência? Então a consciência, ela pode ser algo que depende do corpo, ela pode ser algo que pode depender do corpo para se expressar, e pode ser que ela inclusive possa subsistir sem o corpo e até ter experiências sem o corpo. Essa é a tese mais comum entre as pessoas, né? Os cristãos, por exemplo, a rigor não acreditam em alma, eles acreditam em ressurreição. Então, na ressurreição, a pessoa é recriada com corpo, né? Ela tem consciência, mas essa consciência está relacionada ao corpo. Então, paradoxalmente, o cristianismo mais referido à tradição judaica antiga, ele não acredita em alma. O termo espírito ou alma, ele vem através do grego, né, influência helenística, que já tinha influenciado o judaísmo, e ali no período então do surgimento do cristianismo, que ainda é a antiguidade clássica, a influência da cultura grega ainda é dominante, apesar de politicamente a dominação ser romana. E aí, até com uma questão muito tempo antes, né, na tradução dita Septuaginta do Velho Testamento, é utilizado o termo psique do grego para traduzir algumas palavras do hebraico que têm um sentido diferente, né? Tem um sentido mais de vento, sopro ou garganta, conforme o contexto. Mas, enfim, sem entrar nas minúcias filológicas, até porque eu não as domino, a questão aqui é que, para um cristão que lê a Bíblia, ou mais útil ainda, que ele lê a doutrina cristã, ele não acredita, a princípio, em espíritos vagando por aí. Por aí vagando, que não seja pessoas vivas, né? Vai ser anjo ou demônio, ou um ou outro. Não, aí não está vagando, né? Tem o profeta Elias e Jesus, que eles subiram aos céus com corpo e tudo. Então, se eles forem aparecer em tese, vão aparecer com corpo e tudo. E é muito interessante que, na verdade, a maioria dos cristãos não acredita dessa maneira. Eles acreditam em alma, eles acreditam que a alma dos seus parentes eventualmente pode aparecer por aí. Eles não acreditam que eles estão esperando o juízo final em stand-by, né? Até tem alguns críticos que mostram que, aparentemente, a cultura americana, que é extremamente cristã, né? Mas por meio de Hollywood, na sua expressão hollywoodiana, que tem muito apelo para os próprios americanos, a metafísica, a religião subjacente, que é meio, digamos assim, o senso comum religioso, é o do gnosticismo, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Os judeus também, que não acreditavam em vida após a morte, pelo menos segundo a rigorosíssima doutrina do Segundo Templo de Jerusalém, com o contato persa e com o contato depois grego, eles acabam lentamente
controversamente acreditando em vida após a morte, pelo menos, e no período medieval, acabam então, acho que ali por volta do ano 1000, meio que já está definido que eles acreditam em reencarnação. Isso, curiosamente, não é muito tematizado, né? E claro, é importante entender que o judaísmo não é uma religião, é uma mistura de cultura, identidade cultural de um povo, né? Mas as crenças, a tradição vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, eles eram politeístas, aí se tornaram monolátricos, mantendo-se politeístas, abandonaram a crença em vida após a morte, não tinha nem, digamos assim, o Sheol, não se ia nem para o Hades dos judeus. E depois a ideia especula-se era para que não pudessem recorrer ao culto aos ancestrais e eventualmente se furtar a pagar como é que é, pagar o sacrifício anual para adiar o cumprimento da pena de morte imposto pelo pecado original de comer da árvore, comer o fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. E aí a questão da reencarnação tem outras tradições, como por exemplo tradições orientais, também tradições africanas, né? E mais recentemente no Ocidente, com muita influência aqui no Brasil, nós temos o espiritismo, a Umbanda e mais exótico ou restrito, né, da mínima minoria, até era um lema meio orgulhoso do Valdo Vieira, a conscienciologia. E hoje em dia é bastante comum, é aquela coisa que eu estava comentando, até cristão acredita em reencarnação, acredita em mundo espiritual, acreditam em espíritos por aí, acreditam em intervenções de não apenas santos, também tem os santos, né? Então, santos para os católicos e para os anglicanos, e acho que para os ortodoxos, e anjos, demônios e o próprio Jesus, né? Só Jesus salva, ou o Espírito Santo também pode te orientar, né, para ler a Bíblia. A maioria dos cristãos acaba acreditando em espíritos e, em certa medida, eles acreditam até mesmo em reencarnação. Então eu quero abordar esse conceito que parece tão importante para a tradição ocidental em geral e em especial para a cultura brasileira, que tem se tornado extremamente ligado ao protestantismo neopentecostal, né? Mas é aquela coisa, o cara começa genericamente católico, aí vai para um bando, para a nação, né? Mas aí eventualmente sofre grandes reveses na vida e é acolhido pela comunidade evangélica, né? E aí tenta se manter ali com, a vida é difícil, somos todos pecadores e tendentes a escorregar para lá e para cá, então é muita teoria, é coisa para sacerdote, estudante de filosofia, não é muito a vibe das pessoas comuns em suas relações com a espiritualidade, num sentido amplo, que não envolve espírito necessariamente, né? Suas relações com o aspecto metafísico profundo da vida. Mas o conceito de encarnação vamos lá, pegar mais ou menos há um certo consenso entre Umbanda, nação, espiritismo
e conscienciologia de que a gente reencarna para evoluir, né? E nunca é explicado muito bem por que a gente precisa reencarnar para evoluir. Se a gente tem uma vida tão rica no mundo espiritual, no mundo extrafísico, no mundo astral, por que a gente precisaria reencarnar? Eu tentei responder essa hipótese, né? E a explicação que me ocorreu é mais ou menos a seguinte. Então, todo mundo já ouviu falar que o fulano desencarnou, mas ele ficou um período no umbral, né? Ele ficou 10 anos perdido no umbral até que ele pediu ajuda com sinceridade, aí o mentor espiritual, o amparador, o sei lá o que, ajudou, e aí então ele foi levado para uma colônia espiritual na qual ele ficou internado como que num hospital de recuperação. E aí depois de uns 5 anos, 10 anos, 20 anos, 200 anos, conforme o caso, ele recobrou então uma certa sanidade mental e aí foi convencido a reencarnar, por hipótese, ou a trabalhar em alguma coisa, tipo ajudando outras pessoas desencarnadas ou até mesmo encarnadas, né? Então, qual parece ser o problema do mundo espiritual? Aparentemente, as pessoas, nós, eu, tu, se nós já temos um certo risco de enlouquecer no mundo material, físico, encarnado, parece que a tendência é maior ainda no mundo espiritual ou astral. Então, o sujeito é uma pessoa razoavelmente funcional enquanto encarnada, aí ela desencarna e enlouquece. Por que as pessoas, então, quando no mundo espiritual, elas tenderiam a enlouquecer? Basicamente porque o mundo espiritual parece ser um mundo no qual a capacidade de criar para si uma realidade aparentemente objetiva só com o pensamento, com os medos, com os ódios, é muito mais forte. Então, nós teríamos muito maior dificuldade de não delirar, já é difícil não delirar no mundo material. E até mesmo uma certa dificuldade para não alucinar no mundo espiritual. Alucinar é mais difícil no mundo material. Então, a gente dificilmente consegue ver coisas, né? É possível, claro, se tu ficar privado do sono, lá pelas tantas vai começar a alucinar, ver coisas que não estão ali. Começa geralmente tu vê um vulto, então tem uma roupa ali no canto e tu confunde com um cachorro, alguma coisa assim. E se for mais adiante, pode ser até uma coisa mais elaborada, embora sempre haja uma certa complexidade, porque o que a gente tem mais acesso não é ao momento em que a pessoa está alucinando, né? É mais quando ela faz um relato do que ela estava alucinando. Às vezes a pessoa não se lembra de nada. E não são coisas espirituais, às vezes são coisas bastante concretas, né? Então, conforme a cultura, a pessoa vai alucinar demônios ou coisas assim, mas pode alucinar coisas como máquinas, alienígenas. Não se pode excluir que algumas pessoas realmente vejam alienígenas ou demônios ou espíritos objetivos que outras pessoas também veriam naquelas circunstâncias, mas a princípio todos esses exemplos são delírios bizarros, né? Delírios, não, alucinações, né? É assim, fazer uma pequena um pequeno glossário aqui. Delírio é uma crença que se caracteriza por uma certeza muito forte, e aí eles se dividem da
psicose, né? Típico da esquizofrenia e algumas outras situações, ou pode ser indução por drogas, etc. Então, o mais comum é delírio de perseguição. Os outros não gostam de mim, os meus vizinhos querem me envenenar, né? Isso seria considerado um delírio não bizarro, porque em princípio é possível que os vizinhos queiram te envenenar, né? Só que essa é uma crença anormal, não é uma crença estranha e forte. É uma crença delirante, paranoica, na qual eu acho que os outros me odeiam e querem me envenenar. Como isso é uma coisa que realmente pode acontecer, né? É considerado um delírio, porque é uma certeza patológica, sem fundamento, a princípio, né? E tem uma piada que diz: os paranoicos também têm inimigos reais. Eles não eram inimigos, mas o cara é tão desconfiado e acusa eles de serem coisas, eles começam a perder a paciência e lá pelas tantas, de fato, passam a odiar a vítima do delírio paranoico. Mas há também os delírios bizarros, que são aqueles em que o cara diz que alienígenas ou a CIA ou a KGB implantou um chip, né, nele que está monitorando, né? Ou então pegaram ele à força, fizeram uma cirurgia e tiraram o estômago e colocaram uma outra coisa no lugar, coisas desse gênero, que são considerados então delírios bizarros. Não tem cicatriz e o cara diz que sim, mas mesmo assim teve, né? Nos fenômenos culturalmente religiosos, não é incomum disso acontecer com pessoas normais. Então, se diz que é uma situação deflagrada pelo reforço social, né? Então, não é só religioso, o ambiente político também é aparentemente bastante propício para esse tipo de delírios. Esse negócio de chip, né, é bastante espantoso quanto essa ideia é disseminada e, claro, reforçado num grupo social pode ser revestido inclusive de definições profundamente metafísicas, né, do tipo, é um chip, mas ele é um chip espiritual, que se fizer, sei lá, uma tomografia não vai aparecer, ou ele é biológico, então ele é como se fosse uma carninha e também não vai aparecer num raio-x ou numa tomografia ou numa ressonância magnética, etc. E é uma característica dessas situações que são muito difíceis. De modo geral, é impossível de convencer a pessoa de que ela está errada, né? E essa certeza muito profunda é uma característica, então, do delírio. A alucinação é uma coisa muito mais difícil, porque ela envolve, então, a pessoa ouvir vozes, é o mais comum, sentir cheiros, também é razoavelmente comum, e bastante raro é ver coisas, né? Mas como eu comentei, esse ver coisas tem menos a ver com ver, mas o sentido que é dado para essas coisas. Então, esse aparelho celular aqui é uma coisa real, é objetiva, né? Acredito eu que é objetivo. Né? A minha doença é neurose, né? A minha tendência é ter dúvida de tudo. Né? Na dúvida eu fico na dúvida. Mas então é uma coisa objetiva. Mas eu posso ter uma crença delirante a respeito disso aqui e dizer que isso aqui na verdade é um instrumento, foi substituído, sei lá, por alienígenas, e isso aqui ele é um portal que de vez em quando me transporta para alguma coisa e que eu tenho absoluta certeza disso em relação a esse aparelho, né? Então é uma percepção de algo objetivo, real, que outras pessoas também concordam que existe, pode acabar estar envolvido numa crença absurda. Bom, não é tão absurda, mas é bastante estranha
e que mais estranho e mais característico ainda é a certeza muito forte de que isso é verdade. Então, a certeza muito forte, muito avessa à argumentação, é uma característica tanto do delírio quanto da delírio, então, uma crença, e da alucinação, uma percepção que pode se confundir com a percepção de uma coisa tipo, eu via fulano, mas era Beltrano. Então isso também pode ser induzido em hipnose, né? Então, exemplo que eu vi esses dias, o, o hipnólogo de zoeira hipnotizou o sujeito que se ofereceu para ser hipnotizado, então ele queria ser hipnotizado, e disse, tu vai ver essa pessoa aqui, tu vai ver e vai ser a Shakira. Aí o cara olha para a própria esposa, vê a própria esposa, se for para descrever, vai descrever como é que ela é, mas se for perguntar quem é aquela pessoa, é a Shakira, e ele tem uma emoção como se estivesse então diante da pessoa famosa, da celebridade, da cantora Shakira. Esses fenômenos, né, eles têm uma certa dificuldade. Eles acontecem, né? Digamos assim, todo mundo tem um fenômeno básico parecido com alucinação, que são os sonhos. Então, todo mundo tem a experiência de se ver numa situação absurda, acreditar que é aquela pessoa, que é, mesmo que inclusive no sonho tinha uma outra aparência, tinha um outro nome, aí falou com outra pessoa que era, sei lá, a esposa, mas a esposa, sei lá, era outra pessoa no sonho, ou melhor dizendo, a imagem de outra pessoa no sonho era a esposa dele, a específica, sei lá, a Joana estava com a cara do, pode até ser uma pessoa, uma outra pessoa do outro sexo, pode ser o Fernando, ou ser um cachorro, ou ser um cavalo, mas eu sabia que era a minha esposa. Vou dar um exemplo aqui, né? E todo mundo tem essa experiência, né? Tá, algumas pessoas não lembram dos sonhos, nunca lembram dos sonhos, mas de modo geral, ainda que a gente não lembre sempre dos sonhos, se a gente for acordado durante o sonho, a gente vai lembrar do sonho. Então, as pessoas que não lembram do sonho é porque elas sonham e continuam em sono profundo, e aí quando acordam, não lembram mais do sonho, mas se elas forem acordadas durante o sonho, elas vão lembrar. Inclusive, aparentemente tem uma certa um roteiro que se repete nos sonhos. Então, no início da noite, quando tu começa a sonhar, tu sonha com situações desagradáveis. E aí, se tu é acordado, por exemplo, que comeu demais, e aí se vira para lá e para cá e acaba acordando várias vezes, vai ter pesadelos. Ah, essa comida me deu pesadelos, né? E se acorda lá no final da noite, o despertador às 5 da manhã te acorda, pode ser que fosse um sonho muito agradável, que tu não quer acordar. Isso pode estar relacionado com o fato de que tu se comeu demais, está com um desconforto, e essa sensação de desconforto vai contaminar a produção do sonho. Então, quando tu é acordado no início da manhã, é por um desconforto significativo que te faz, então, contaminar o sonho com a sensação desagradável, que aí vai condicionar o tipo de imagens e situações que tu vai fantasiar no sonho. E, claro, de manhã tu quer continuar, e aí a situação que muita gente já teve o prazer constrangedor de passar tava tão gostoso, mas eu queria ir no banheiro. Aí eu no sonho fui no banheiro, fiz xixi e aí acordei porque tinha feito xixi na cama, né? Isso acontece bastante mais quando você é criança, mas pode acontecer a qualquer momento, né? Mas que é de preferência quando estiver na casa de um amigo, alguma coisa assim. Comigo aconteceu na infância, eu me lembro de acontecer uma vez que eu estava posando na casa de um amiguinho. Mas enfim, o sonho é a experiência básica de alucinação e delírio. Ou seja, tu tem absoluta convicção de que aquela situação é real, e tu vê coisas, tu vê pessoas, tu vê prédios, tu vê objetos, acontecem coisas, tem uma certa narrativa, né?
E no sonho, de modo geral, tu não acha que está sonhando, tu acha que aquilo é a realidade. Então, tu tá na escola, como é que é? Sonhos de angústia típicos, né? Tu está na escola tendo de apresentar um trabalho, e aí quando tu vai apresentar o trabalho, tu descobre que tu tá de cueca ou alguma coisa assim. Então já era uma situação tensa ter que apresentar o trabalho, e aí tu ainda descobre que tu tá esquecer de botar as calças, alguma coisa assim, né? É um E na situação tu não acha que tá sonhando. Esse é um detalhe importante. Então, para quem nunca teve uma experiência, um surto psicótico, né? O sonho é uma ideia aproximada. Claro que tem uma série de coisas associadas a um surto psicótico, esquizofrênico, né? A pessoa vai ter dificuldade de articular as palavras, ou vai ficar muito agitado, ou vai perder o sono. Inclusive, o que é a causa do delírio e a causa da alucinação pode estar relacionado a coisas que são comuns a outras situações, né? Então, a pessoa está sendo torturada e não deixa ela dormir, ela vai provavelmente ter até mesmo alucinações, né? Mas ela é uma pessoa, não é uma pessoa com esquizofrenia, é uma situação causada por aquela situação especialmente estressante. E alguns elementos que são comuns a essa situação estressante podem estar relacionados a alguns casos, algumas situações de algumas patologias, como esquizofrenia ou transtorno bipolar, etc. Ou uma pessoa que está num luto muito profundo, né? O luto não precisa ser por uma pessoa que morreu, pode ser, sei lá, a pessoa perdeu a mão, né? E ela olha para a mão, não, mas acho que vai crescer. Ela sabe que não vai crescer quando está em condições normais, mas logo depois dessa situação muito traumática, ela, não, mas eu acho que, não, mas eu até acho que está crescendo, já tá melhorando. Pode acontecer isso, eu estou rindo aqui, mas não é nada engraçado. A situação é, é um sofrimento tão grande que a pessoa não consegue aceitar o que aconteceu. E aí ela recorre a uma solução fantasiosa. Pois bem, a morte, a perspectiva da própria finitude, é uma situação, a princípio, bastante radical, uma perda muito grande, né? Então, se tu perde a mão, tu perde a mão e perde. Se perder as duas mãos, tu perde até a, a possibilidade de ir sozinho no banheiro, digamos assim. Mas se tu morrer, tu perde tudo. Em tese é pior. Então é mais ou menos fácil de entender que se resista, que se rejeite essa ideia da morte, né? E aí as soluções de diversas culturas variaram bastante ao longo do tempo, digamos assim, um desenvolvimento tecnológico das soluções para que as culturas desenvolveram para rechaçar a finitude, a perda da própria existência na hipótese mais materialista da morte. Então, gregos e judeus da antiguidade acreditavam numa espécie de mundo dos mortos, né, que seria debaixo da terra, e que a vida ali seria tipo, a pessoa não desaparece, mas ela fica meio aborrecida lá, sem muito ter o que fazer, né? Então, bom ou mal, todo mundo vai para o Sheol, todo mundo vai para o Hades, né, na tradição grega. Então, na, na Odisseia, né, tem uma cena lá em que o Odisseus, que a gente chama de Ulisses às vezes, ele vai lá e vai no mundo dos mortos, leva uma bacia com sangue, e os mortos, então, não me lembro se eles têm que beber, o que eles fazem com o sangue. Com aquele sangue, com aquela energia do sangue, eles podem falar, né? E aí não me lembro quem é que ele entrevista lá, e ele fala com o Aquiles, né, que tinha morrido
há não muito tempo. E aí pergunta, e aí, Aquiles, como é que tá a vida de morto aí? E o Aquiles diz alguma coisa como, olha, é melhor ser um escravo vivo do que ser um rei morto. Ele é um rei morto, né? Porque, enfim, não é divertido estar morto. Então, pessoas boas ou más, heróicas ou banais, vão todos para o Hades. Tá, alguns são chamados para o Olimpo, e essa situação também acontece na tradição judaica, com, sei lá, o Elias, né? Ou então Jesus, né? Na transição. Mas é dentro da tradição judaica, e aí depois vai se tornar independente. A ideia é que se tu morrer, tu vai, bom ou mal, tu vai para o mundo dos mortos, que não é legal, não é divertido. Bom mesmo é estar vivo, tente não morrer. Basicamente esta é a mensagem. E algumas pessoas excepcionais, então, grandes heróis, podem ser chamados, ainda vivos ou depois de mortos, para o mundo dos deuses, né? No caso da tradição grega, o Olimpo, no caso judaico, não me lembro qual era o nome, mas a gente grosseiramente chamaria de o céu, né? Uma outra forma de encarar isso também surgiu dentro dos gregos, é a ideia de que tem o corpo físico e tem a alma, psique, né? Aí temos diferentes concepções de alma, pegando Platão e Aristóteles, né? O Platão tem a concepção da alma como algo independente e separado do corpo. Assim, conceitualmente é claro que o corpo é uma coisa e a mente é outra coisa. A mente, ou a alma, ou o espírito é outra coisa. Mas a grande questão é se a mente, o espírito, é uma coisa independente, que pode subsistir com a destruição do corpo, né? Então, o Platão vai dizer que a alma, sim, a alma é independente do corpo. Ela fica um tempo ligada ao corpo, depois ela fica livre, se liga a um outro corpo. Se não me engano, ele estava mais na lógica da transmigração, ou seja, pode ir para um cachorro, para um cavalo, para uma pessoa, ou até mesmo para uma mulher. Eles eram muito machistas, né? O Platão menos, tá? O Platão até defendia que as mulheres deveriam ser educadas como os homens e, sendo educadas como os homens, elas teriam as mesmas faculdades e capacidades e excelências e vícios, eventualmente. O Aristóteles tem uma visão completamente diferente, além das mulheres. Ele tinha a seguinte visão: existe o corpo, e o corpo, se estiver razoavelmente harmônico, ele pode gerar a mente. Então, eu estou vivo, eu consigo pensar, consigo fazer matemática, consigo empatizar com outras pessoas, posso fazer filosofia, teoria, etc, etc. Mas se eu tiver, sei lá, muito embriagado, já vou ficar confuso, não vou conseguir fazer metade dessas coisas. E se o meu corpo ficar muito estragado, eu vou ficar em coma. E se ficar mais estragado ainda, vai ficar morto, né? E vai virar areia. Terra, né? Então, no que ficar muito estragado ou ficar totalmente transformado em terra, morto, o corpo não consegue mais gerar a consciência. Então, para Aristóteles, a, a alma, a psique, ela é um efeito da harmonia do corpo. Cessada essa harmonia do corpo, até destruído totalmente esse corpo, ele não gera mais a mente, não gera mais a alma. Ele até diz que pode ser que gere alguma coisa assim, mas seria uma coisa muito abstrata. Então não seria ele, Aristóteles, que se identifica como Aristóteles, o cara que veio da Macedônia para estudar em Atenas e se casou com não sei quem e teve tal filho, Nicômaco, né? E etc, etc. Não, seria só uma faculdade muito abstrata de raciocinar, que não teria assim especificamente a identidade fulano de tal, no caso Aristóteles.
E aí também, inclusive, eu não tenho certeza do que é realmente Aristóteles e o que é criação posterior atribuída a Aristóteles. Não é só na Bíblia, nos textos religiosos que tem esse problema. Nos textos filosóficos também, os textos que chegaram até nós é porque foram copiados e recopiados, então os manuscritos divergem. Tem manuscrito que tem algum determinado comentário e outro não tem. Eu nem me lembro mais onde é que tem esse comentário que eu acabei de fazer. Mas enfim, são aqueles textos que têm autenticidade duvidosa. De certa maneira, o que importa aqui é que expressam a cultura daquela época. Então tinha essas duas visões. Eu tendo a acreditar que Aristóteles não acreditava em alma imortal nenhuma, mas parece que tem essa ideia de que alguma coisa mais básica ou abstrata poderia persistir. Na tradição hindu, entre aspas, né, da antiguidade, daquilo que hoje nós chamamos de Índia, são partes da Índia, né? Se desenvolveram sofisticadíssimas teorias sobre um mundo físico e um mundo espiritual. Então, o mundo físico, na verdade, é uma ilusão criada pelos deuses e a gente tem que meio que se libertar disso. Então, um primeiro passo é ter consciência. Não, isso aqui tudo é uma ilusão, né? Então, não interessa. Não é importante. É uma bobagem, como diria o Valdo Vieira. Então, a ideia hindu é bem mais radical em relação a isso. E essa tradição até traz alguns termos que vão ser muito utilizados. Isso não é agora, já na antiguidade isso influencia os gregos e mais recentemente, no século retrasado, no século XIX, vai ser inventado o espiritismo, o kardecismo, né? Que aí vai meio que fazer uma série de perguntas para certos fenômenos que vão então explicar que são espíritos que estão se comunicando ali, que não é para acreditar em qualquer coisa que eles dizem, porque eles são vários e nem todos são confiáveis, assim como as pessoas vivas, encarnadas, também não são genericamente confiáveis. E o Allan Kardec, Jean Hippolyte, não me lembro mais o nome do cara, era um professor de química, matemática, não sei o que, era professor de ensino médio, acho, não tenho certeza, tá? Matemática, e ele lá pelas tantas se interessou por esses fenômenos que viraram moda lá em Paris, ali sei lá pelos anos de 1850, alguma coisa assim, e vai então fazer uma espécie de investigação sistemática e bastante cética, né? Bastante desconfiada, mas acaba se convencendo de que são espíritos mesmo, né? Alguns estão mentindo, né? Mas de modo geral são espíritos, são consciências de pessoas que teriam morrido. Ele faz um monte de perguntas, né? E ele é bastante cri-cri, ele é meio chatinho, né? E ele meio que diz que não é para acreditar em tudo que os espíritos dizem, é para ter sempre uma certa desconfiança, né? Isso se perdeu totalmente no espiritismo, mas enfim, nessa tradição então tem essa ideia de que nós somos espíritos ou almas imortais, né? Aí tem uma certa complexidade. Na tradição hindu lá parece que a gente tinha uns 7 corpos mais sutis, mais ou menos sutis, e o corpo material. Então seriam uns 8 corpos, eu acho. Na tradição espírita, a gente tem o corpo material e tem o perispírito e tem, sei lá, a alma ou espírito, alguma coisa assim. Aí conforme o grupo mais ou menos avançou no seu, porque enfim, que nem eu falei do judaísmo, né? Eles não acreditavam, eles eram politeístas, viraram politeístas monolátricos, ou seja, acreditamos em vários deuses, mas idolatramos apenas um. E depois viraram monoteístas, e aí não tinha mais vida após a morte. E depois eles começaram a reintroduzir a noção de vida após a morte, meio que imitar a ideia dos persas, de que tu seria talvez recriado no final dos tempos.
e na tradição lá dos judeus que viraram os cristãos, teria a ressurreição, né? Mas a ideia do espírito e da reencarnação acabou sendo adotada pelas principais correntes rabínicas que se desenvolveram no período medieval, e o pessoal cristão, assim, se perguntar para um padre, ele vai dizer que não tem. Se perguntar para uma pessoa que se diz católica ou até mesmo protestante, ela vai dizer que talvez tenha, eu acho que sim. Um primo meu disse que lembra de não sei o quê. Então as pessoas meio que acreditam em reencarnação. E não acreditam naquilo que é oficialmente a doutrina, seja católica, seja protestante, seja pentecostal. Claro que na frente do pastor vai dizer que sim, né? Mas se a gente pudesse fazer uma leitura da mente, aquilo que ela realmente acredita, fazer um grande questionário e ver por coerência o que ela parece realmente acreditar, daria que a maior parte das pessoas acredita em algo como reencarnação. E a reencarnação, então, tem o seguinte problema: para que serve estar encarnado, né? Por que a gente não fica lá no mundo espiritual, tendo experiências que a princípio podem ser em quase tudo iguais às nossas vidas ditas encarnadas? E a explicação, que não é nunca apresentada expressamente, ou eu nunca vi expressamente apresentada dessa maneira, é que nós precisamos da encarnação para ter experiências mais rígidas. E a minha interpretação disso é a seguinte: então, o mundo espiritual é muito flexível. Então, é aquilo que eu tinha começado a dizer. Aquilo que aqui no mundo material, que pode ser que seja o único que exista, né? Aquilo que no mundo material tu precisa ter privação do sono, precisa ter ingestão de drogas psicoativas, tu precisa estar submetido a uma situação muito estressante, né? Então, a perda do filho único, a decepação da mão, né? E aí tu vai começar a ter ideias loucas, ninguém vai conseguir te convencer do contrário. Então, não, mas ele tá vivo, acho que se a gente rezar bastante, ele ressuscita. A minha mão vai crescer de novo. Essa ideia vai passar, mas vai passar depois de uma semana ou mais tempo, né? Ou vai passar utilizando uma medicação que alivia o sofrimento ou faz dormir, enfim. Mas durante alguns instantes para uns e durante alguns dias para outros, a pessoa vai ter absoluta convicção, quer dizer, ela está em tal sofrimento que, obviamente, não é assim, não é tão instável, mas ela basicamente é como aqueles vídeos em que a pessoa vai em um aparelho daqueles que joga para cima, preso com cintos e tal, e aí a pessoa fica em pânico e desmaia. Aí acorda, grita e desmaia de novo. Então, basicamente, a situação é: não acredito. Então, na verdade, está vivo. E aí fica reconfortado por essa ideia. Aí começa a desconfiar, sofre demais de novo e volta para a crença de que está vivo, ou de que vai crescer, ou alguma coisa assim. Ou de que não morreu, não se perdeu, vai voltar. Enfim, eu estou rindo, mas as situações são realmente trágicas. Eu poderia alucinar numa situação dessa. Eu estou rindo porque a minha vida tem sido até o momento extremamente segura e confortável, e eu nunca, que eu me lembre, cheguei a alucinar. Tive sonhos, né? E nos sonhos acreditava que aquilo era verdadeiro. Então, para que serviria a encarnação? Para dar uma certa estabilidade. Então, uma característica da vida física é que, de modo geral, de 365 dias, enquanto tu está acordado, tu não delira nem alucina. Claro, se o cara for muito
fanático de um partido político, de uma religião ou de um time de futebol, ele vai ter lá os seus delírios, né? O Grêmio vai vencer, o Inter vai vencer, e alucinações. Não, mas foi pênalti. Estou dando um exemplo aqui bastante vulgar, mas acho que deu para entender, né? De modo geral, a realidade objetiva é mais fixa, mais estável na vida encarnada, que pode ser a única que existe, né? E na vida espiritual, pensamento e realidade se confundem mais. Isso é bom, né? Então é como se eu pudesse atualizar o meu celular, digamos. Na verdade, isso aqui é um Samsung não sei qual. Mas então surgiu uma nova versão do iPhone, aí eu, não, então eu vou transformar este, aí sei lá, com mágica ou com alguma coisa, com a força do pensamento, vou dar um passe no meu celular e ele vai virar então a versão atualizada do Samsung ou do iPhone. Então, o mundo espiritual seria essa maior flexibilidade. Só que isso é bom para quem tem um certo autocontrole, estabilidade, e pode ser enlouquecedor para quem é muito impulsivo, por exemplo, né? E a princípio, então, nós seríamos no início da nossa trajetória evolutiva, ou em alguns momentos de maior estresse, nós somos todos meio que descontrolados e aí começamos a imaginar. Eu vi esses dias uma assim, não é importante, mas enfim, na verdade é importante. É uma desembargadora aposentada do Judiciário de São Paulo que disse: tu tá em casa, tá de boas, e aí tu já não encontra a meia, e aí tu fica procurando a meia, já se irrita, e ela diz assim: se a gente tivesse os recursos do mundo astral, já estaria materializando cobras e lagartos. Eu achei muito engraçada a expressão que ela utilizou, então estaria no teu quarto procurando a meia, não encontra a meia e imagina cobras e lagartos. Claro que tem uma falha aqui, porque eu poderia criar a meia em vez de criar cobras e lagartos. Mas eu acho que ela foi feliz nessa imagem ao dar essa ideia de que com a plasticidade do mundo espiritual tu acabaria criando um monte de problemas, né? Uma imagem interessante disso aparece no livro As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. E aí, sem querer dar spoiler, né? Ele imagina então que os humanos, isso seria, sei lá, na década de 80, 2000, alguma coisa assim, os primeiros humanos que vão com um foguetão lá, tipo a Starship do Elon Musk, pousam no planeta Marte, e aí os marcianos não acreditam em terráqueos, né? E aí os terráqueos dizem que são da Terra, né? E o marciano diz: não, mas isso não existe, não existem marcianos. Será que eu estou louco, né? Aí, para ver se ele não está louco, ele começa a matar os humanos. E começa a ficar preocupado, porque ele pensa que está alucinando e ele pensa que matando as alucinações vai voltar ao normal. E aí ele mata todos eles e continua o foguetão e os cadáveres dos caras ali. Aí ele conclui que ele está louco mesmo, e aí a solução é. Bom, na verdade é tabu dizer o que é. Mas enfim, ele se cura da sua psicose. E depois vão outros caras lá, ou um deles sobrevive, sei lá, e vai, como ele disse que é um terráqueo, ele é levado pro manicômio dos marcianos, e o tratamento psiquiátrico para as pessoas que alucinam muito é a eutanásia, né? Acho que aí tem essa situação, o psiquiatra começa a aplicar a eutanásia, e quando ele mata o humano, o foguete não desaparece, alguma coisa assim, e aí então o psiquiatra aplica a eutanásia a si mesmo. Por quê? Porque os marcianos eles conseguem, com o pensamento, criar coisas objetivas, né?
Então, uma característica então do mundo espiritual parece que as pessoas criam realidades. Então, sei lá, tipo, a pessoa pode mudar a sua própria aparência, ou deliberadamente. Então, sei lá, o Exu, né, vai fazer uma... Como ele tem a capacidade de mudar a sua própria aparência, ele vai botar uma cara de caveira, alguns tipos de Exu caveira, mas outras pessoas fariam isso sem consciência de que estão fazendo isso. Então, a pessoa tinha uma doença e ela imagina que a doença vai progredir, então a doença piora mesmo. Ela objetivamente, se ela tinha um tumor aqui na mandíbula, e esse tumor mata ela, e ela acredita que aquele tumor continua existindo, ela continua tendo consciência, e aquele tumor começa a crescer ainda, e vai destruindo ela cada vez mais. Não porque isso seja uma necessidade biológica, entre aspas, ou perispiritual, mas porque ela cria essa realidade. Então, o pessoal até já disse que isso também acontece no mundo material, mas é mais fraco, né? Então a pessoa tem que ter mais energia animal para poder produzir certos fenômenos, doenças, por exemplo, ou curas, né? Mas no mundo espiritual seria o mais comum e mais difícil de controlar, mais difícil de não enlouquecer. E aí, portanto, esta é a razão da encarnação. Problema é que não faz sentido ter tão poucas vagas, né? Então eu brinco. Pois é, mas só ultimamente a nossa tecnologia permite que tenha 8 bilhões de pessoas encarnadas ao mesmo tempo. Então, até, sei lá, a maior parte da história tinha 200 a 350 milhões de habitantes, o planeta todo, né? E aí tinha uma fila enorme para as pessoas reencarnarem, e a maioria das, sei lá, metade das encarnações a pessoa vivia 5 anos e morria, né? Morria em algum momento antes de chegar aos 5 anos, e só a outra metade ia além dos 5 anos. E pior, né? Digamos que tu nasceu na Mesoamérica, na América Central, há, há uns 1000 anos, né? Uns 500 anos. Digamos que tu nasceu há uns 500 e... há uns 500 e poucos anos, e aí tu tá lá na sociedade dos astecas, né? E é sacrifício humano. Se tu é da nobreza, tu fura a tua língua. Eu não me lembro mais o que é coisa dos astecas e o que é coisa dos maias, né? Então tu fura a tua língua para fazer sacrifícios com oferendas com teu próprio sangue, se é o sangue de nobre vale mais. Aí tu faz guerra para capturar, aí mais ou menos que nem os tupis, né? E aí tu sacrifica aquela coisa dos astecas de cortar o coração. Tinha toda aquela mitologia dos astecas de que eles eram invasores, né? E eles sequestram lá uma princesa e fazem um ritual horripilante, jogam ela, enfim, uma cultura bastante, que é muitos sacrifícios bem radicais, né? Em quantidades enormes, né? E o grande problema deles é que o clima era muito instável, então tinha os ciclos de El Ninho e Laninha, e de seca e de chuvas, e aí os sacerdotes diziam que tinham que fazer os sacrifícios para que desse tudo certo, e aí o pessoal... E não dava certo, aí o pessoal perdia a fé, então o império, as cidades-estado maias entraram em decadência, ficaram isoladas, os astecas tomaram conta e praticaram sacrifícios a rodo, né? Então, e ao mesmo tempo o pessoal diz que há um grande controle, que Deus está na direção, Deus não, que Jesus está na direção. Os espíritas meio que viraram cristãos, tá?
Kardec criou lá o Evangelho segundo o Espiritismo e Jesus vira uma espécie de governador da Terra ou do sistema solar. E aí a questão é, vai ser tudo tão controlado, tem poderes de detalhes ínfimos, né? Porque enfim é uma parafernália de como é que é uma espécie de toma lá da cá radical no Espiritismo, né? Então todo o sofrimento ele tem que ter uma explicação. Hoje em dia eles têm outras teorias, outras explicações, foram modificando as suas crenças, vão focando mais na ideia da para educar, é para evoluir, né? Mas de modo geral a ideia é de que é uma como é que é uma evolução bancária aqui para pegar uma metáfora do Paulo Freire, né, da educação bancária, e até caiu aqui a minha gravata espiritual. Então tem uma evolução bancária cheia de karma que tem que ser pago e tal, e se tu faz determinada coisa, tu vai ter que pagar aquilo, e ó, tudo tem consequência, né? Sim, tudo tem consequência. Mas tem um aspecto mais mesquinho, né? Uma interpretação mesquinha disso, né? E que seria assim muito minucioso, né? E aí um acidente de automóvel, aí tudo é meio que controlado, nada é por acaso, né? Bom, mas nesse caso fica muito complicado de explicar a, a bagunça e a iniquidade que é a maior parte da história. Os nossos últimos 100 anos, né? Claro que a gente vai, 100 anos vai pegar a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, etc. Né? Mas, assim, em comparação com o século XIX, em que todo ano tinha alguma guerrinha, ou com o século XVII, em que teve a Revolução Francesa, que foi uma coisa horrorosa, né? Ou, sei lá, as guerras tribais que tem até hoje, em que morre, sei lá, 60%, 80% dos homens de uma determinada tribo, aldeia, nós vivemos em extrema paz, extrema estabilidade, extrema abundância. É tão anômalo que nós não estamos adaptados a isso. E ficamos deprimidos, porque não somos obrigados a sair, porque senão vamos apanhar. E ficamos gordos, né? Porque tudo pode ser mecanizado de modo geral. Trabalhando ou não, vamos ter, pelo menos o arroz vamos ter, né? Se comer só arroz durante muito tempo, arroz processado, vamos ter beriberi. Mas não é esse o problema. Não é comum ter beriberi, né? As coisas mais parecidas com a fome que nós temos é o cara que fica viciado em crack ou alguma coisa parecida e fica uma semana só cheirando crack, só fumando crack, e não se alimenta. É internado, recebe soro, se recupera, é solto ou foge e volta para consumir crack, né? E isso é uma proporção muito pequena da população, né? Então, quero crer que menos de 1% da população é cracudo, né? Aparentemente, no mundo espiritual seria muito mais, e por isso que a gente precisa estar encarnado, mas, ao mesmo tempo, a descrição de que há um extremo controle de como é que cada coisa acontece torna extremamente absurdo que deixem ser a desgraça que é o mundo, né? Então, claro, as pessoas têm que ter as suas experiências mais ou menos estáveis, né, e intensas, mas isso poderia ser feito com as broncas familiares, né? Pai brigando com a mulher, esposo brigando com a esposa na frente dos filhos, e aí os irmãos também se batem, e aí os filhos, sei lá, matam o pai, tipo a coisa lá do como é que é? Agamenon sacrifica uma das filhas, não me lembro mais o nome daquele sacrifica, para que tenha vento para eles irem para Troia, eles vão lá para Troia e guerreiam, aí eles voltam, aí a Clitemnestra tem um amante, a amante e a Clitemnestra matam envenenado, se não me engano, o Agamenon, aí o Orestes e
a Electra assassinam a, a, assassinam a Clitemnestra e o Egisto, não me lembro mais o nome do amante da. E aí eles são julgados pelo primeiro tribunal do júri, né? Que aí meio que absolve. Empata, né? E a Minerva dá o voto de Minerva. Até não sei se Minerva é o nome romano e a Temis é a versão grega, ou se já é Minerva na versão grega. Não é importante aqui. A questão é que drama familiar já poderia dar todas as opções das pessoas terem as suas experiências e superações. Não precisa ter guerra. Aqui nesse meu exemplo aqui tem a guerra de Troia, né? Mas a guerra de Troia é uma guerra grande mesmo. Destruíram a cidade, transformaram todos os sobreviventes em escravos ou escravas, né? Tem a peça As Troianas que entra mais nesse detalhe, né? Mas as pessoas poderiam ser orientadas por entidades mais superiores, em vez de deixar os caras mais psicopatas tomarem o poder, poderiam, ou poderiam meio que tomar a força, pelo menos as pessoas em posições de destaque em momentos importantes, assim como controla o carro que vai bater exatamente assim assado para ter tal e tal lesão e não outra, né? Poderia então tomar conta da sociedade para que ela fosse mais estável, desse justamente essa experiência mais estável, com menos chance de enlouquecer, para as pessoas terem experiências que ajudassem elas a aprender, a evoluir, né? Sem colocar as pessoas em armadilhas civilizacionais como a horrorosa cultura asteca, né? E vários momentos também da civilização ocidental, tipo a Revolução Francesa, né? Em que a sociedade como um todo enlouqueceu, né? Sempre se pode argumentar que, não, mas mesmo durante a Revolução Francesa, quem teve problema foi, sei lá, o 1% de pessoas bacanas que tinham título de nobreza ou que tinham se envolvido na política e tinham apoiado a monarquia, a restauração da monarquia. Só esses que foram presos, foi só 40 mil pessoas. É que a gente fica impressionado porque eram 40 mil bacanas, né? Não sei, eu acredito que talvez a Revolução Francesa seja um exemplo bastante relevante, mas o fato de que a população mal e mal chegou a 1 bilhão por volta de 1800, enquanto que a maior parte da história era ali nos 350 milhões, com uma longa fila para as pessoas supostamente encarnar, em contraste com a ideia de que os espíritos têm grande controle, que há um mundo, ou Jesus, que é o governador de tudo isso, tem um grande controle de tudo isso, isso gera uma certa inconsistência, que sugere que tudo isso é um grande pensamento mágico que não se explicou direito, né? Então é uma crença irracional, compreensível, a gente gostaria de continuar existindo, e então criamos essa longa e complexa explicação que, mesmo sendo longa e complexa, ela não faz sentido. Pode ser que exista, né? E seja realmente ruim, mal feito. Os espíritos são descontrolados e são meio malvados. A ideia dos astecas, como de várias outras civilizações também da Eurásia, são de deuses malvados e poderosos, né? E a sociedade se desenvolve lá com sacrifícios e tudo mais. Mas no Ocidente isso foi bastante apaziguado, né? Os deuses se tornaram apenas bons, isso é um conceito dos persas, né? Isso vai influenciar
o judaísmo que vai influenciar o cristianismo ou os cristianismos, né? E, claro, quando se começa a dizer que Deus é bom, começa a ficar mais difícil de conciliar as realidades conhecidas com este dogma de que Deus é bom. Explicação clássica, não, é o melhor dos mundos possíveis, era melhor que podia ser feito. Mas a nossa experiência contemporânea é de que, olha, a gente acha um horror o mundo ocidental, a gente acha que vai haver guerra nuclear, ou que os muçulmanos vão tomar conta, ou que o PT vai continuar no poder, ou que o Grêmio vai ganhar, alguma coisa assim. Mas esses horrores são relativos, né? A guerra nuclear é um pouquinho pior na média, né? Mas mesmo assim, digamos que as expectativas são as seguintes: se houver uma guerra nuclear muito pesada, com muita fuligem nuclear na atmosfera, pode haver um inverno nuclear que dure alguns 5 anos e aí pode ser que morra 7 bilhões de 8 bilhões de pessoas. Né? Ainda assim, a gente tem a população de 1.800. Né? Em escombros, mas esses escombros talvez sejam mais ricos do que o que se tinha em 1.800. Não é só a Europa, né? Não é só os Estados Unidos, é o mundo todo. Né? Então, nós somos as baratas difíceis de matar. Né? A civilização humana material ela está numa fase assim, o que causa talvez uma certa angústia é que a abundância e a paz que a gente desfruta hoje, apesar de toda a corrupção e criminalidade, etc, etc, é muito, muito rica, muito estável, muito confortável em comparação com a média das condições de vida da média da população na média dos últimos 10 mil anos. Né? Ou se pegar só dos últimos 2.500 anos, também é. Mesmo no apogeu romano, a população na Terra era de, sei lá, que aí tem chineses e tudo mais, e Oceania e etc. Mas se especulou que não passava dos 350 milhões. Decaiu com a queda do Império Romano, mas se manteve estável durante um longo período, mas não passou rapidamente dos 350 milhões. Levou um tempão para chegar até o primeiro bilhão, né? E depois foi rapidamente subindo. E aí as pessoas pararam de ter filhos. Vai haver uma superpopulação, né? Isso não é um problema que não se... A superpopulação e fome é uma coisa que se estabiliza por si só, né? Nós atualmente estamos na situação de as pessoas pararam de ter filhos e estão envelhecendo. Daqui a pouco vai ter muito pouca mulher em condições de ter filhos e vai ter um monte de gente idosa que, se a medicina não melhorar muito, estarão precisando de cuidados. E não vai ter gente para cuidar, e se não tiver robôs para cuidar, elas vão morrer mais rápido. Então, em vez de morrer aos 120 ou 100 anos, vão morrer ali aos 85, 90 anos, quando tiver dificuldade para se alimentar, tomar banho, trocar as fraldas, enfim. As pessoas vão começar a morrer porque não vai ter gente para cuidar delas, não vai ter jovens, ou não vai ter jovens para trabalhar e produzir alimentos e eletricidade, etc, etc. E isso pode... Claro que as pessoas que estão a fim de se reproduzir poderão facilmente repovoar a civilização. Mas a gente vai ter, a princípio, um problema. Claro que esses problemas nunca são assim totalmente lineares, né? Pode ser que a gente dê uma solução antes de haver uma grande escassez de mulheres capazes de terem filhos, ou pode ser que a gente invente úteros artificiais, né? Mas a situação o nosso problema está longe de ser o da superpopulação. Na verdade, o nosso problema no horizonte, ceteris paribus, é colapso populacional. Com colapso
dos sistemas de previdência e assistência. Então, parece que nós estamos num ciclo de destruição, como os que levaram os maias a entrar em colapso e levaram os astecas a fazerem sacrifícios humanos para ver se as chuvas voltavam, né? Então, atualmente, o nosso Deus, entre aspas, é a ciência, né? E recentemente, ali por 2020, 2021, nós tivemos umas experiências estranhas com a ciência institucionalizada que virou política, né? O nosso Deus parece que não tem controle. Ele virou corrupto, né? O sistema de... Como é que é como é que é a revisão por pares, né? Virou censura por rivais. Se tu é de uma área específica, tu vai submeter uma pesquisa para ser publicada numa revista. Quem vai fazer a revisão para ver se o trabalho presta vai ser alguém da mesma área que possivelmente está disputando espaço contigo e quer que tu te rale para que a pesquisa dele, não a tua, tenha destaque, tenha verba de pesquisa. Se houver para todo mundo, ele vai querer mais para dele, né? Mas vai ser menos intensa a briga. Mas se há uma quantidade limitada de recursos, ele vai querer que tu seja derrotado e a pesquisa dele seja aprovada. Então, a politicagem do sistema de revisão por pares, que em tese seria para os pares poderem revisar, mas na verdade é um especialista que vai ler previamente e vai dizer se deve ser disponibilizado para os outros lerem ou não. Então, a revisão por pares é impedida pela censura por rivais, né? Isso pode nos levar a um grau de desagregação social e cultural que é o normal na história da humanidade, né? Mas que está longe dessa ideia de progresso. A ideia de progresso ou de evolução, né? Ela tem um pouco de conto de fadas, e a versão de que nós temos uma vida após a morte longa ou interminável, até mesmo eterna, em que nós só ficamos evoluindo, ela pode ser uma variação dessa fantasia de progresso. Eu não sou totalmente avesso à ideia, eu quero ser enganado por essa ilusão, mas eu às vezes não consigo, né? Como eu já comentei antes, eu não sou tão delirante, eu sou mais neurótico. A minha tendência é, isso não parece fazer sentido. Isso tem uma grande chance de ser uma fantasmagoria. Vamos ter que... Aí, para concluir, já são quase 1h20. O meu lema é o seguinte: talvez não exista uma vida após a morte, nem um mundo espiritual. Talvez devamos criar. Através de tecnologia, claro, né? Pode ser que isso já tenha sido feito, nós estamos numa simulação e aí existe vida após a morte porque nós vivemos numa simulação, mas o mais provável, pode ser até o objetivo da nossa simulação, é que não fique... para não perder a graça, né, de que é uma simulação, a gente tem que ser bastante bem convencido de que é real, né? É real e é uma vez só, e é para aproveitar da maneira mais radical possível e não cometer certos erros, né? Como é que é? Vou concluir com as seguintes palavras aladas. A ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido, é o grande teste para ver se a moralidade ou a ética está entranhada em ti. Se tu acha que se Deus não existe, tudo é permitido e vai fazer bobagem, vai maltratar os coleguinhas, né? Então tu vai ter que repetir de ano e repetir, né? Se tu conseguir superar essa ilusão e mesmo acreditando que não há vida após a morte, tu te controlar e não fizer, e que não há um karma assim, ociar, ele não é tão terrível, se tu conseguir superar isso e não fazer crueldades desnecessárias
Então pode ser que tu possa subir de nível, ou talvez ser dispensado de existir. Pode ser que a premiação seja a, a aniquilação lá que o Hamlet pensa em se submeter, né, na cena do punhal, e desiste porque ele não sabe se não vai ter pesadelos, né? Então, com essas palavras de conforto e de esperança, a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus conclui, não quer dizer que tenha terminado o assunto, mas conclui esta reflexão sobre para que serve, se é que existe, a reencarnação. Conceito que é tão recorrente, até mesmo no judaísmo e em boa parte dos cristãos. Então, boa noite. Na verdade, estou gravando agora às 15 horas e 30 minutos do dia 13 de maio de 2025.